Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui hoje com vocês para o nosso segundo encontro da disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Hoje nós vamos discutir e refletir mais um pouquinho sobre essa quarta língua mais falada no mundo. Você sabia que a língua portuguesa é falada por aproximadamente 210 milhões de pessoas no mundo? E que 9 países falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como a língua materna. E agora eu pergunto para vocês, e o que é ensinar português? O que é aprender português num país onde já se fala a língua portuguesa? Vão pensando na resposta. Enquanto isso, eu vou chamar a professora Thaisa para dar um olá para vocês. Tudo bem, professora? Olá, bem-vindos ao nosso segundo encontro. Quando vamos falar sobre ensinar língua portuguesa, me vem à cabeça, e acredito que não só para mim, mas para você também, a palavra alfabetização. Mas temos um conceito relativamente novo, que é letramento. Será que alfabetização e letramento são a mesma coisa? O que será que significa cada uma delas? E uma outra questão, será que alfabetização e letramento só podem ser ensinados na educação infantil? Vamos ver se até o final desta aula, esses termos e essa resposta, eles ficam claros para você. Vamos lá, professora? Obrigada, professora. Olhem só, são muitas questões para vocês já irem pensando. Enquanto isso, nós vamos começar a nossa aula com um fragmento de Marina Colasanti, uma grande escritora brasileira. Vamos lá? Enfim, um indivíduo de ideias abertas. A coceira no ouvido atormentava. Pegou o molho de chaves, enfiou a mais fininha na cavidade. Coçou de leve o pavilhão, depois afundou no orifício encerado. E rodou, virou a pontinha da chave com beatitude, à procura daquele ponto exato em que cessaria a coceira, até que, traque, ouviu o leve estalo e a chave, enfim, no seu encaixe. Percebeu que a cabeça lentamente se abria. Gostaram? Marina Colasanti é uma escritora muito crítica, muito polêmica. Eu indico essa leitura para vocês. Mas o que nós vemos nesse fragmento de texto que nós trouxemos para a aula de hoje? A palavra aqui é buscar, o aperfeiçoamento, é correr atrás da aprendizagem. Por isso que nós vamos falar muito hoje sobre a alfabetização e o letramento. O letramento é algo que não tem fim, que permeia toda a vida do ser humano. Ah, professora, mas uma tia minha, ela já fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em Química, ela sabe tudo. Não, gente, o letramento, a procura do conhecimento não tem fim. E aqui, mais especificamente, vamos falar sobre a escrita, sobre a leitura. O professor tem que ser uma pessoa que goste de ler para despertar todo esse hábito, toda essa emoção no seu aluno. Vamos falar também sobre a produção textual, vamos falar sobre a análise linguística, todas essas questões que estão envolvidas na aquisição e no desenvolvimento da linguagem. Então vamos ver a ementa da nossa aula de hoje? Vamos falar sobre a criança e a sua primeira língua, letramento e práticas de leitura, letramento e práticas de escrita. Essa questão aqui da criança e a sua primeira língua. Muitos teóricos dizem que essa criança não é uma tábula rasa, que ela chega na escola lendo o mundo, lendo tudo que está à sua volta. E ela entra na escola para que aconteça toda essa sistematização da escrita e da oralidade. Porém, muitas vezes, o vocabulário, como ela se porta, o jeito que ela fala, pode criar algum embaraço para essa criança. Como assim? Em casa, ela acorda, ela se comunica com seus pais, ela toma o seu café, aí ela vai para a escola
em uma língua que ela aprende é totalmente outra, com metalinguagem, nomenclaturas, encher folhas de caderno sem saber para que fim é. Se é simplesmente para ganhar nota e passar de ano, ou se é realmente para aprender e utilizar essa língua fora dos muros da escola, ok? Então vejam só, sobre isso que eu estou falando, sobre esse desconforto que gera, às vezes, muitas vezes, a linguagem da criança com o choque quando ela entra na escola, é a história do Joãozinho. Um dia, a professora pediu para as crianças escreverem uma redação em uma folha. Aí, o Joãozinho falou assim: ai, professora, não cabeu em uma folha só a minha redação, não cabeu. Como que é isso, Joãozinho? Não existe a palavra cabeu, existe a palavra coube. Então, nós já vemos, então, aquele professor detentor do conhecimento, apenas transmissor e não mediador. Ah, não, Joãozinho. Não existe a palavra cabeu, só existe a palavra coube. Então, eu quero agora que em uma folha, se escreva 100 vezes a palavra coube. Assim, memorizando, quem sabe você aprenda. Aí foi lá o Joãozinho, escreveu, só que ele ficou triste. Ele foi apresentar para a professora em 2 folhas, porque 100 vezes não coube em uma folha só. Aí ele falou: professora, estou triste, escrevi em 2 folhas. A professora: mas por que você escreveu em 2 folhas? Eu não pedi para você escrever em uma? Aí o Joãozinho responde: é que não cabeu. Então vejam, por que eu contei essa história para vocês? Porque através da memorização, só da cópia, só da repetição de estruturas, não leva o aluno a pensar na língua que ele está utilizando. E ensinar português é isso, é oportunizar o acesso, o domínio à norma culta, porém permeando todas as diversidades linguísticas. Como dizia um grande escritor chamado Evanildo Bechara, ele dizia o seguinte, que o aluno precisa ser poliglota dentro da sua própria língua. O que é isso? Saber a norma culta e saber também as variedades, onde e como utilizar. Continuando aqui nossos assuntos, letramento e práticas de leitura. Gente, então o que é letramento? Qual que é a diferença entre letramento e alfabetização? Nós devemos escolher entre alfabetizar e letrar? Olha só, então a alfabetização é a aquisição da leitura e da escrita. É você saber ler e escrever. E o letramento é você saber ler e escrever e fazê-lo, é praticar essas modalidades na sociedade. Como assim, professora? É você interpretar uma bula de remédio, você vai ler aquela bula, você vai interpretar, você vai conseguir pegar um ônibus, você vai conseguir ler uma placa, você vai ao mercado, vai conseguir pagar, receber o troco sem que seja enganado, ou seja, viver mesmo, praticar todas essas ações na sociedade, ok? Então, o letramento, gente, nós não podemos escolher entre letrar ou alfabetizar. O letramento e a alfabetização são 2 faces da mesma moeda. Ah, professora, mas como que faz? Como que acontece? Por meio de muita leitura, fazer com que circule textos reais em sala de aula. No lugar de trabalhar somente o livro didático, só os textos que estão ali, só aqueles fragmentos, levar textos reais, levar um livro de poesia. Ah, hoje eu quero trabalhar o gênero textual classificado. Pegar o jornal mesmo, levar para a sala de aula, fazer com que olhem os classificados, olhem como que é escrito, como que é a forma. Ah, hoje eu quero trabalhar horóscopo, levar um livrinho do horóscopo, mostrar até mesmo pelo jornal. Quero trabalhar uma reportagem, levar a revista mesmo, o próprio suporte e não somente xerox ou os fragmentos que estão no livro didático. Então é muita leitura e uma leitura profícua e proficiente. Como assim? Não é aquela leitura, não estamos falando daquela leitura que o aluno só decodifica e decifra os códigos. Estamos falando daquela que ele compreende e interpreta, atribui sentido àquilo que está sendo lido. E o que eu posso interpretar,
O que eu interpretei agora do texto da Marina Colasanti que eu trouxe para vocês, a professora Thaisa pode interpretar de outra forma, você que está aí pode interpretar de outra forma, depende tudo da nossa bagagem, de todo o nosso conhecimento de mundo. O nosso próximo assunto será letramento e práticas de escrita. Então, o letramento aqui, juntamente com as práticas de escrita, nós vamos pensar em formas de escrever não somente para encher os cadernos, para ganhar nota, não. Nós vamos pensar na escrita como uma forma de intervenção no mundo. O que vou escrever? Para quem vou escrever? Ok? Então, nós devemos pensar na nossa intenção, no nosso objetivo. E, gente, para escrever nós precisamos ter ideias. Escrever sem ter ideias é realmente uma tortura. Quem aí já não passou por isso? Quem aí já não teve que fazer, vamos relembrar aí nossas aulas de língua portuguesa, vamos relembrar quem aí já teve que escrever alguma redação e que aqueles momentos foram os mais dolorosos da vida de vocês, da vida acadêmica de vocês. Como que eu faço para começar, como que eu faço o meio, como que eu faço para ir para o final? Então, gente, isso acontece quando nós não temos ideias. Nós precisamos saber do assunto para poder escrever sobre ele. Então, o que é escrever? Escrever é expressar ideias. Olhem só, se viessem agora pedir para mim, professora Veridiana, você pode escrever aí um texto, redigir um texto sobre como está a política na Venezuela, que é algo atual? Olha só, eu vou responder para vocês que eu não vou conseguir escrever um texto sobre a política da Venezuela. Eu vou ter que ler, estudar, pesquisar para poder escrever sobre esse assunto. Então, por isso, gente, que eu digo, ninguém escreve nada e para ninguém. Nós escrevemos quando temos ideias. E olha só que interessante, um grande escritor falou o seguinte, que escrever é transbordar ideias. Quando você sabe daquele assunto, as ideias fluem. E para você, o que é escrever? E para você, professora Thaisa, o que é escrever? Bem, para mim escrever é uma maneira de estudo também. Sempre que eu estou estudando, eu gosto de ir fazendo as minhas anotações. Lembro quando era adolescente, adorava escrever os meus cadernos de recordação, minhas agendas, e aquilo se transformou em memórias, né? Um caderno de memórias. Hoje, quando eu encontro esses cadernos, é sempre muito interessante. Gosto de escrever para registrar, escrevo também para me comunicar, para deixar um bilhetinho. Preciso sair e quero que meu marido, por exemplo, faça alguma tarefa em casa, então eu deixo ali por escrito para ele, né? Ou por celular, hoje em dia também essa modernidade, ainda que eu goste bastante ainda do papel e da caneta. Professora. Obrigada, professora. E você aí, por que você escreve? Eu escrevo quando estou triste, para registrar, quando eu estou feliz, quando eu quero comunicar, quando eu quero avisar, quando eu quero lembrar. Geralmente eu tenho que escrever para não esquecer, principalmente o planejamento da minha semana, do meu dia, porque minha memória já anda bem fraca. Enfim, nós escrevemos por uma infinidade de coisas. E a escrita é isso, gente, é registro, é permanência. A fala, o que nós falamos, vai com o vento. E a escrita, desde que bem guardada, não é mesmo? Ela quer dizer registro, permanência, dura anos e anos e anos. Quem aí de vocês não tem uma agenda, um diário de quando vocês eram bem pequenos, quando eram meninos, quando eram adolescentes, escrevendo sobre o primeiro namorado, sobre o primeiro beijo, enfim. Então, escrever, gente, é intervir no mundo. E olha só, eu peguei alguns depoimentos de alguns autores renomados que eles falam para eles escrevem esse sentimento do que é escrita, do que traz para eles esse momento. Então, eu trouxe aqui numa caixinha e eu vou pegando aleatório para mostrar para vocês. Então, olha só, são grandes escritores. Pablo Neruda diz o seguinte, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias.
Fascinante, não é mesmo? Então, agora um outro escritor aqui, Armando Nogueira. Ele já diz o seguinte: não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Realmente, depois que nós vemos aquele trabalho pronto, que ficou ótimo. Agora aqui, Dede Marlene. Escrever é mandar recado. E ler é entender o recado. Vejam que profunda essa frase dessa escritora. Escrever é mandar recado. Ler é entender o recado. Agora vamos ver aqui um depoimento, o que diz Clarice Lispector. Eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Realmente, muitos escritores escreveram para se salvar. Às vezes, da depressão, da tristeza e também da solidão. Mais uma aqui, de Margaret Atwood. Escrever é deixar uma marca, é impor ao papel em branco um sinal permanente, é capturar um instante em forma de palavra. Genial, não é mesmo? Então vamos aqui para a última. Escrever é simplesmente uma maneira de falar sem que interrompam a gente. Olha, eu vou falar para vocês que muitas vezes eu prefiro escrever a falar, pelo menos realmente eu não sou interrompida. E falando assim em escrita, eu quero mostrar para vocês algumas práticas que podem ser feitas tanto nas séries iniciais do ensino fundamental como nas finais. São umas práticas que deram certo, umas práticas de escrita, de leitura e de escrita. Como eu disse para vocês já na primeira aula, que eu, professora Thaisa, não viemos trazer receitas prontas, nem fórmulas mágicas, mas mostrar algumas práticas aqui que deram certo, que tornaram o ensino da língua portuguesa mais cativante. Então vejam só, uma certa vez eu pedi para uns alunos, primeiro eu trabalhei poesia, o gênero textual poesia, falando sobre o amor. Então, o ensino fundamental das séries finais. Aí eu pedi para eles recortarem e montarem um coração e escreverem frases sobre o amar é. Para eles completarem essa frase. O que seria para eles amar é? Então veja aqui que tem um cordão pendurado e que nós colocamos no teto da sala de aula. Esse aluno escreveu: amar é estar nos maus e nos bons momentos. Então vamos ver a profundidade aqui do que eles responderam. Esse aqui também um coração, e ainda enfeitaram com vários corações. Amar é ajudar a lavar a louça. Muito boa essa. Amar é dar valor a quem amar. Muito poético. Olhem só, nós trabalhamos poesia e acabou saindo mais poesia. Amar é perder a cabeça, mas ganhar um coração. Amar é conviver com o defeito do amado. E temos outros aqui, eu trouxe aqui de vários alunos, e achei bem interessante esse trabalho. Foi um trabalho que eles gostaram bastante e que eles visualizavam quase todo dia na sala de aula. E um trabalho também bem interessante, que vocês podem adaptar para a faixa etária, para o ano que vocês estiverem lecionando, é o varal de poesia. Olhem só que interessante. Eu pedi para que os alunos escolhessem uma poesia que eles mais gostavam, que tivesse tocado o coração, e fizessem um desenho, algo que demonstrasse, que correspondesse com aquela poesia. Então, nós vimos assim uma diversidade de autores e de fragmentos poéticos. Então, esse aqui sobre o gato, vocês podem ver que fizeram aqui no formato de um gato. Aqui, o aluno trabalhou até uma dobradura, soneto de maior amor. Aqui nós vimos aqui uma música. Aqui também uma outra poesia de Ferreira Goulart. E assim vários alunos foram conhecendo o trabalho de vários autores, vários escritores. Aqui de João Cabral de Melo Neto. Aqui também o aluno não quis desenhar, então ele recortou uma revista e colou para corresponder à poesia.
E aqui também. Aqui também foi recortada uma imagem de uma revista. E essa outra poesia aqui de Cecília Meirelles, Primeiro Motivo da Rosa. Então vejam só, eles mesmos ilustraram, eles recortaram, procuraram uma poesia que tocasse realmente o coração deles, e nós fizemos um varal e penduramos para fora da sala de aula, para todos os alunos da escola lerem, perceberem e sentirem também toda essa emoção quando foi trabalhada na nossa disciplina de língua portuguesa. Muito legal, não é mesmo? Mas vamos continuar aqui nossos slides e no decorrer da aula eu vou mostrar mais práticas que deram certo. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Aquisição e desenvolvimento da linguagem ocorre na criança por meio da interação com as pessoas que a cercam, os pais, os parentes e mais tarde os colegas de brincadeiras. Por isso, gente, nós temos que cuidar muito de como falamos, o que falamos para nossas crianças. Como, de que jeito, porque assim elas vão imitar o que ela está ouvindo. Porque a criança, quando está em contato com o falante, vai absorver daquela forma. Ok? Continuando o nosso slide. A língua portuguesa já é entendida e falada pela criança que se vai alfabetizar. Esta, geralmente com 7 anos, demonstra estar em processo de aquisição da linguagem. Olha só, nós não podemos falar exatamente 7 anos, porque a maturação intelectual varia de uma criança para outra. E isso depende também muito do lar que ela vive, porque nós vemos crianças que chegam de lares onde os pais leem, compram livros, ajudam a desenvolver a língua. E também há crianças que chegam na sala de aula sem nunca ter contato com um livro, com uma poesia, com um jornal, nunca viu seu pai lendo. Aí, você como professor está diante de uma turma heterogênea. Obviamente, todos com capacidade para aprender, mas eu quero dizer que, às vezes, alguns alunos já vêm mais estimulados de alguns lares do que outros. Esses que não tiveram contato nenhum com o livro, você entrega o livro para ele, para essa criança, ele pega como se fosse uma pedra. Ele não sabe nem manusear. E tem aquelas crianças que vêm de lares letrados, que mesmo não sabendo ler, sabe folhear o livro, sabe segurar o livro e também começa a contar, inventar histórias a partir das letras ou desenhos que estão nas páginas. Vocês já viram isso? Muito interessante. Às vezes a criança ainda não teve a sistematização da escrita e ela vai colocando o dedinho em cima das frases, dos parágrafos e vai lendo. Vai fazendo a sua própria leitura. No outro dia você pergunta para ela, pede para ela ler o livro novamente, ela vai contar uma história totalmente diferente. Então é bem interessante. Continuando, disse que ela entrou no mundo da linguagem lendo o que estava à sua volta, fazendo transformações e utilizações permitidas e exigidas nos espaços que interagia antes de chegar à escola. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Se a criança também vive numa sociedade grafocêntrica, com várias palavras à sua volta, ela já vai fazendo o reconhecimento. Ela vê o M numa placa, ela já diz, nossa, ali está escrito Marcos, ali já está escrito o meu nome. Às vezes não é, mas assim, ela já vai fazendo o reconhecimento e já vai fazendo essa correspondência com a palavra, com as letras e aquilo que significa. Agora vamos falar com a professora Thaisa. Thaisa tem algumas considerações a fazer sobre o assunto. Muito bem, estava aqui pensando. E se você quiser se aprofundar em letramento, já ouviu falar, por exemplo, em letramento literário? O que será que significa letramento literário? Então, existem aí, né, alguns autores e eu quero indicar aqui para vocês. Magda Soares. A professora Magda Soares tem vídeos
dando entrevistas na internet, que você pode facilmente encontrar, acessar, falando sobre exatamente o tema do letramento. E letramento literário está no livro também de Hildo Cosson, que tem esse mesmo título, tá? O livro da professora Magda Soares que eu indico é Alfabetização e Letramento. Pesquise, investigue, vale muito a pena sempre. Professora? Obrigada, professora Thaisa. E eu quero reforçar também aqui essa questão, que, gente, a alfabetização é um dos momentos mais importantes da vida escolar do indivíduo. É a base, é o alicerce. É o alicerce. Se ele não for bem alfabetizado, ele poderá apresentar problemas futuros na hora de escrever, na hora de ler, na hora de interpretar, ok? Então, por isso, nós temos que dar muita atenção a essa fase. E depois da criança alfabetizada, trabalhar o letramento sempre, em todos os anos, em todas as fases. Continuando. A diferença do uso dessa linguagem, do espaço escolar com a sua linguagem, gerará desconforto, mesmo que a escola procure tornar esse conhecimento menos traumático. Esse desconforto é inevitável, pois seu modo de falar, vestir, agir será avaliado não só pelo alfabetizador, mas também por colegas de sala. Gente, então isso que eu falei agora há pouco sobre a fala das pessoas, que nós não podemos, não devemos de jeito nenhum ter preconceito. E eu lembro muito bem que eu tinha um aluno, se não me engano era 6º ano ou 7º. Ele não verbalizava, ele não conversava. Eu pedia para ler, pedia a sua opinião, eu queria conversar com esse aluno, queria que ele interagisse com os conteúdos, mas ele se calava, ele não falava nada, abaixava sua cabeça e não conversava nem comigo e nem com os seus colegas. Aí um dia eu fui descobrir o porquê, por que estava acontecendo isso, porque ele não queria interagir, porque eu sempre tentei deixar a sala de aula um ambiente propício para a aprendizagem. Aí fui saber que antes dele entrar na minha sala de aula, no começo, quando ele entrou na escola, os amigos, os colegas da sala de aula, os amigos não, né? Os colegas de sala de aula riam, eles riam, debochavam do jeito que ele falava. Como ele morava mais no interior, ele tinha o R bem puxado, mais que a professora aqui, o R, o E, bem puxado, e isso acabou causando um desconforto para esse aluno. Então, assim, foi feito um trabalho muito grande para ele começar a verbalizar as suas emoções, os seus sentimentos e fazer com que esse preconceito fosse extinguido da sala de aula. Então, isso não pode acontecer, gente. Então, se algum dia vocês se depararem com um aluno que não quer falar, que não quer trabalhar a oralidade, às vezes é a base, é o alicerce, aconteceu algum tipo de bullying, de preconceito. Continuando, o contato anterior que ela teve com a linguagem diferencia de criança para criança. Como eu falei para vocês, nós não temos nenhuma turma homogênea. Algumas delas vêm de lares com livros, jornais, pais que gostam de história, mas há aquelas que possuem afinidade apenas com a linguagem usada na TV. Isto é, raramente vem alguém lendo ou escrevendo. Mas hoje em dia, com a internet, com o celular, nós vemos que os alunos estão bem espertos, não é mesmo? Eles sabem mexer no celular, eles sabem jogar videogame de uma maneira surpreendente. Continuando. Letramento e práticas de leitura. Somente o conhecimento pleno da língua que a escrita representa é capaz de oferecer ao leitor condições adequadas para uma leitura que englobe a decifração e a compreensão. Então, o que nós estamos falando aqui? Que nós precisamos decifrar os códigos, compreender e também interpretar. E será que nós vamos conseguir compreender e interpretar se nós não entendermos ali o que está escrito? Por exemplo, quando você se depara num texto, você encontra uma palavra que você não conhece o significado. O que você faz? Você procura um dicionário, procura na internet, no Google ou segue adiante? Então, gente, nós temos que ter o hábito de sempre procurar um dicionário, ver o que aquela palavra significa, porque dependendo do contexto significa uma coisa, pode significar outra, para dar todo o entendimento àquilo que está sendo lido. Sim, não precisamos ter preguiça, não devemos ter preguiça, e só assim mesmo para que a leitura seja proficiente. Continuando.
Ou seja, para que o aluno leia um texto e compreenda o que está escrito, não basta decifrar os sons da escrita. Nem é suficiente descobrir os significados individuais das palavras. Um texto vive das relações entre as palavras e as frases em todos os níveis linguísticos. Então, aqui também nós estamos falando, né, que não adianta nós sabermos o significado de uma palavrinha aqui, outra ali. Não, nós temos que ver o contexto, porque às vezes uma palavra, um termo pode significar outra coisa. Se eu falar o seguinte assim, a casa caiu, o que ela pode significar? Pode significar várias coisas. Pode ser literalmente que a casa caiu, choveu, um vento e a casa caiu. Pode ser que aconteceu algo ruim. Se eu falar assim, nossa, a casa caiu, fui despedida do meu emprego. Então quer dizer que falei por uma metáfora, que algo ruim me aconteceu. Eu posso falar assim, a casa caiu, pode ser assim, de brinquedo, uma casa feita com cartas de baralho e assim por diante. Continuando, a leitura é ponto vital para a interpretação. Em se tratando de um texto, interpretar significa ir às entrelinhas, aos detalhes, às sutilezas da mensagem. Gente, porque nem tudo ali, às vezes, que está escrito, está explícito. Nós precisamos ir além, não só ficar na superfície da leitura. Nós temos que ir além com todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem de leitura que nós já temos. Continuando. Pense e responda as questões. Vocês não podem mentir, tá? Então, vocês têm que ser verdadeiros. Você se considera um leitor? Em que situações você recorre à escrita? Por que você se considera ou não se considera leitor? Vocês pensem aí, sejam sinceros. Quando que foi a última vez que vocês pegaram um livro? Quando que foi a última vez que vocês se deliciaram com uma poesia, se emocionaram com uma narrativa ou com um conto? Eu vou perguntar para a professora Thaisa. E aí, professora Thaisa, você se considera ou não? Com certeza. Eu escolhi o curso de letras exatamente pela minha paixão pela literatura. A minha casa é uma biblioteca, né? Tem muito livro, acho que assim, tem mais livro do que poderia ter lá dentro. Então, sim, eu me considero uma leitora. Exatamente, eu também adoro ler. E, professora, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia inteiro, daí eu chego em casa, tenho que fazer o almoço para amanhã e assim, não tenho tempo. Gente, não, a gente acha tempo. De manhã, quando acorda, lê umas 2 páginas, na hora que estiver almoçando, antes de dormir, nós temos que achar um tempo sim, porque o professor tem que ser aquele que gosta de ler, para despertar todo o hábito, toda essa emoção no aluno. Como que um aluno vai aprender a gostar de ler se o próprio professor não lê? Não é mesmo? Continuando. Ensinar a ler é levar o aluno a reconhecer a necessidade de aprender a ler tudo que já foi escrito, desde o letreiro do ônibus aos nomes das ruas, dos bancos, das casas comerciais, leituras fundamentais para a sobrevivência e orientação numa civilização construída a partir da língua escrita. Olhem só, prestem atenção novamente nesse slide que é muito importante, que o aluno tem que ler tudo que já foi escrito, desde o letreiro do ônibus, tá? Leituras e das casas comerciais, leituras fundamentais para a sobrevivência e orientação numa civilização construída a partir da língua escrita. Então, como eu disse para vocês, esses gêneros textuais têm que circular em sala de aula. Um letreiro, uma placa, um manual de instrução. O indivíduo compra uma geladeira e ela queima. Por quê? Porque ele não soube ler e interpretar o manual de instruções e aí não tem direito à devolução. Então olhem só, até mesmo para facilitar a sobrevivência na sociedade. Continuando. Olhem que interessante aqui esse slide. Ler é uma atividade audiovisual. A professora já vai explicar isso. Pode-se afirmar que a leitura depende do que está diante e atrás dos nossos olhos. Então, diante dos nossos olhos, nós temos a informação visual, ou seja, nós temos
as letras, nós temos as frases, nós temos os parágrafos que nós estamos captando com os nossos olhos. E temos também a informação não visual. O que seria informação não visual? Aquela bagagem que eu falei há pouco, todo o nosso conhecimento, toda a nossa leitura anterior. E toda essa bagagem nós vamos aplicar na hora da leitura. Olha só. Se eu pegar agora um texto de língua portuguesa, com certeza, com todo o conhecimento, porque eu fiz letras, fiz mestrado, doutorado em literatura, quem sabe será mais fácil para eu poder compreendê-lo. Mas se eu pegar agora um texto sobre química, sobre física, eu confesso para vocês que eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu não tenho leitura, não tenho bagagem sobre o assunto. Meus olhos vão captar aquelas palavras, mas talvez eu não consiga interpretar o que está escrito. Então, por isso que a leitura precisa dos nossos olhos e também a parte de trás dos nossos olhos, ou seja, o cérebro. Continuando. Olha só, eu pedi para a professora Thaisa fazer essa leitura aqui. O nosso cérebro é versátil. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola! Muito obrigada, professora, pelo auxílio. E exatamente, vocês viram ali que as letras estavam mudadas, mas mesmo assim foi feita uma leitura e também nós compreendemos o que estava escrito. Nós compreendemos na totalidade. O que é isso? Nós fizemos a leitura com o nosso cérebro. Nós tentamos captar as letras com os nossos olhos e mesmo elas não estando no local correto, nós conseguimos fazer toda essa intervenção como uma atividade audiovisual, que é aquele slide anterior que nós vimos agora. Continuando. O que é escrever? Escrever é expressar ideias. Em se tratando de alunos das séries iniciais do ensino fundamental, a expressão escrita deve associar-se também ao desenho. Então, olha só, agora eu vou mostrar também mais algumas atividades aqui que foram associadas ao desenho. Como eu falei, vocês têm que adaptar a faixa etária, qual ano que vocês estão trabalhando, as séries iniciais ou finais. Olhem que interessante. Então, nós pedimos para os alunos falar sobre onde eles passariam as férias de julho. O que eles desejariam, o que eles pensariam, o que poderiam fazer nesse período. Eles teriam que pesquisar em revistas, internet e fazer um folder. Aqui eles montaram um folder. Eles fizeram aqui uma pesquisa e depois escreveram sobre o local escolhido. Esse aluno, ele fez aqui um folder sobre o Beach Park, que ele gostaria de conhecer o Beach Park lá em Fortaleza. Então, ele tirou aqui de uma revista uma imagem e escreveu sobre o assunto, porque escrever é transbordar e também sonhar. E um outro aluno, onde fez também um folder, aqui, o sonho dele, já a vontade dele, é de passar na Disney. Não sei se estão conseguindo ver bem direitinho aqui as imagens, mas temos aqui a imagem da Disney, com o Castelo da Princesa, com o chapéu do Mickey, montanha-russa, etc. Então, aqui o aluno, olhem só, fez a pesquisa sobre o local, aprendeu sobre o local e escreveu onde que se encontra, como é, onde é. Esse outro aqui, vamos ver. Esse aqui gostaria de ir num hotel, numa estância perto da natureza. Então, colocou aqui uma rede, um gramado e escreveu também sobre o assunto. Então, vejam ó, que o folder é dobrado e depois desse trabalho foi trocado entre os alunos. Então, cada um conheceu o trabalho do outro.
E aqui também foi na época da Copa do Mundo. Também foi um outro folder bem interessante que eles tiveram que pesquisar e escrever sobre o time escolhido, a sede, enfim, todas as particularidades de uma Copa do Mundo. Então são ideias assim que deram certo e que podem ser adaptadas, porque vejam, envolve também outras disciplinas, outras matérias, pesquisa, leitura e também esse trabalho com a escrita. Vamos para o nosso próximo slide? A criança não pode escrever sobre aquilo que não conhece, isso eu já deixei bem claro para vocês. Deve então a professora ampliar seus horizontes, fornecendo os elementos necessários que a levará ao processo de criação. Então isso eu já falei para vocês, que nós precisamos ter ideias, devemos ter conhecimento para escrever sobre o assunto. Pois é, mas como despertar isso na criança? Como fazemos para ampliar o seu horizonte? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu retirei uma poesia de um certo livro didático. Questão de ética, não vou falar qual livro didático, tudo, mas foi do 6º ano. Dizia assim, é uma poesia e daí dizia para interpretar. Olhem que linda, olhem a beleza dessa poesia, olhem a riqueza de detalhes e de questões que poderiam ser trabalhadas, discutidas em sala de aula. Caixinha de Música é o nome de Ricardo Bandeira. Menina dos olhos que buscam os tantos porquês. Menina que vai pela rua, carinha de choro, olhinhos buscando os tantos porquês. Por que há tanta injustiça e tanta incompreensão? Por que há tanta criança de corpinho triste, sem pai nem carinho, sem roupa e sem pão? Menina dos olhos que buscam os tantos porquês. Menina que vai pela rua, de cara zangada, os olhos buscando os tantos porquês. Por que há a vida e a morte, azar e a sorte, e jardineiro sem flor? Por que há padre e soldado, tanto advogado e tanto pouco amor? Ai, menina dos olhos que buscam, que coisa mais linda é você. Quem dera, menina, que todos pensassem, que todos buscassem como busca você. Enxuga, menina, esses seus olhinhos, porque estou indo correndo mais que bem depressa para lhe responder. Linda essa poesia, não é mesmo? E olha só, eu trouxe para vocês o que estava escrito no livro didático. Estava escrito assim, interpretação de texto. 1. Quais são os personagens do texto? 2. Quem é o personagem narrador? 3. Retire do texto 2 adjetivos, 2 substantivos comuns, 3 verbos. 4. Qual é a função das reticências no texto? O que vocês acham, gente? Esse livro didático, essa interpretação é uma falácia, não é mesmo? Porque não aproveitou toda a leitura, toda essa riqueza, toda essa reflexão que esse texto poderia trazer para a sala de aula. Por que trabalhar gramática dessa forma? Sim, nós sabemos que devemos trabalhar gramática de uma forma contextualizada, mas partir de uma reflexão. Por exemplo, que soluções você apresentaria para resolver ou diminuir todos esses problemas no mundo atual? Quais são as consequências do desemprego? Quem seria essa menina? Que idade será que ela possui? Por que tanta preocupação? Falar também sobre a questão das crianças abandonadas, porque muitas crianças têm oportunidades e outras não. E essas dicotomias aqui, vida-morte, azar e sorte, guerra e paz. E por que esse título, Caixinha de Música? Quais as respostas que você daria para essas perguntas? Então, olha, tanta coisa para a gente pensar, fazer com que o aluno se torne um cidadão crítico, um ser pensante. Então, esse, gente, que é o grande objetivo da língua portuguesa, das aulas de língua portuguesa. É não fazer um aluno um mero reprodutor de normas, mas produtor de ideias. Infelizmente, nossa aula está acabando. Vou passar agora para a professora Thaisa, infelizmente, se despedir de vocês. Que pena, né? Mais uma vez, um tema muito interessante, temas muito interessantes. Tenho certeza que as discussões levantadas na aula de hoje farão muita diferença na prática docente dos nossos alunos, de quem está nos assistindo. Até a próxima! Obrigada, professora. Obrigada, alunos. E até a próxima. Tchau!